Este é o voo Air India Express 812, que partiu de Dubai com 166 pessoas a bordo e tinha como destino o aeroporto de Mangalore, no sul da Índia. Por volta das 6 horas da manhã, o Boeing 737 se aproxima da pista, mas a aterrissagem sai do controle. A aeronave ultrapassa o fim do asfalto, despenca em um barranco e explode em chama. Apenas 8 pessoas conseguem sobreviver, transformando aquele dia em um dos piores acidentes da história da aviação indiana. Mas como um avião moderno, em condições normais de voo, terminou em uma tragédia. 22 de maio de 2010. Era madrugada de sábado, quando o voo 812, operado por um Boeing 737-800, recebia 160 passageiros e 6 tripulantes, totalizando 166 pessoas a bordo para uma viagem entre Dubai e Índia. Entre os passageiros, havia trabalhadores que voltavam para rever suas famílias depois de meses trabalhando nos Emirados. Dentro da cabine, havia 2 pilotos experientes. Como capitão, estava Zlatko Gluska, de 55 anos de idade, natural da Sérvia. Ele acumulava mais de 10.000 horas de voo, sendo quase 3.000 delas no Boeing 737-800. Segundo o relatório, ele estava descansado, sem fadiga e apto para o voo. Mas esse é um dos pontos críticos que iremos falar um pouco mais à frente, que viria a contribuir com o desastre. Além disso, ele era considerado um comandante experiente e também instrutor de simulador. Colegas o descreviam como um profissional competente, mas com personalidade firme, acostumado a tomar decisões sozinho. Ao seu lado estava o primeiro oficial Harbinder Singh, indiano de 40 anos de idade. Ele tinha mais de 3.600 horas de voo, sendo a grande maioria também no 737-800. Era conhecido como um copiloto disciplinado, meticuloso e respeitado, com o sonho de se tornar comandante. Naquela cabine havia, de um lado, a longa experiência de um comandante veterano e, do outro, a familiaridade de um copiloto altamente treinado no avião. Em teoria, uma dupla capaz de realizar qualquer pouso com segurança. Antes de continuarmos, você que ainda não é inscrito, clica no botão de inscreva-se aqui embaixo e ative as notificações para receber os próximos vídeos. Se inscreveu? Então vamos continuar. Como já sabemos, o avião que operava o voo era um Boeing 737-800 registrado com a matrícula Victor Tango Alpha X-Ray Victor. Fabricado em 2008, fazia dele uma aeronave relativamente nova. Até o dia do acidente, acumulava pouco mais de 7.000 horas de voo e cerca de 2.800 ciclos registrados. Naquela madrugada, não havia nenhuma falha crítica reportada. Apenas pequenos itens de manutenção pendentes, como um assento inoperante e uma luz de cauda apagada, mas nada que comprometesse a segurança. Ou seja, o avião estava em perfeitas condições para realizar o voo entre Dubai e Mangalore. O destino era o Aeroporto Internacional de Mangalore, um lugar conhecido entre os pilotos pelo desafio que representa. Sua pista fica no alto de um platô, cercado por colinas e vales profundos. Não existe espaço para erro. Quem pousa ali precisa estar estabilizado desde a aproximação. Caso contrário, a única saída é arremeter. Naquela madrugada, o voo transcorreu normalmente. O céu estava limpo, os motores funcionavam sem problemas e tudo indicava que o pouso seria apenas mais um procedimento de rotina. Mas nos minutos finais, algo começou a sair do controle. O Boeing vinha alto demais e rápido demais. O sistema de alerta da cabine avisava aos pilotos de que algo estava errado, até que o copiloto percebeu o risco e sugeriu para o capitão arremeter. Mas o comandante decidiu continuar. Esse seria o primeiro de uma série de erros que acabariam custando a vida de 158 pessoas. Às 6 horas da manhã, o voo 812 se aproxima de Mangalore. Do lado de fora, o céu ainda carregava a luz fraca do amanhecer. Porém, dentro da cabine, a situação não era tranquila. A descida não estava estabilizada e o Boeing estava fora do ponto para pouso com segurança. O sistema de alerta soava repetidamente. O primeiro oficial percebeu o risco e sugeriu o procedimento correto, que era de arremeter. Mas o comandante decidiu continuar a aproximação. O avião cruza a cabeceira da pista 24 ainda muito alto e só toca no asfalto cerca de 1,5 km depois do início da pista, fora da zona de toque recomendada. Naquele ponto, restavam menos de 800 metros de pista para parar uma aeronave de 70 toneladas. Os freios e reversores foram acionados,
Mas não seria o bastante. O copiloto volta a alertar. O comandante, já sem opções, ainda tenta arremeter, mas já era tarde demais. Às 6h05, o Boeing atravessa a cerca do aeroporto, atinge uma antena de concreto e despenca do platô. O impacto é devastador. Moradores da região correm em direção ao clarão e encontram destroços em chamas e gritos de socorro. Alguns poucos passageiros conseguem escapar pelos buracos da fuselagem, mas são apenas 8 sobreviventes. As outras 158 pessoas não resistiram ao impacto e ao incêndio. O voo Air India Express 812 se tornou, em questão de segundos, uma das maiores tragédias da aviação indiana. Após o resgate, a atenção se voltou para entender como um avião moderno, em boas condições, havia terminado em uma tragédia tão grande. As caixas pretas revelaram o que já se suspeitava. A aproximação foi instável do início ao fim. O capitão ignorou os procedimentos recomendados, continuou o pouso mesmo com os alertas soando e deixou de arremeter quando ainda havia tempo. Lembra que lá atrás falamos do descanso do comandante? Pois bem, realmente, em teoria, o capitão havia cumprido o período de descanso exigido pelas autoridades. Porém, o relatório final apontou fadiga como um fator decisivo. Isso porque ficou constatado que durante o voo, o comandante havia cochilado por longos períodos e quando acordou, o voo já estava na fase de aproximação, com a inércia do sono, reflexos e julgamento prejudicados. Ou seja, mesmo com o descanso oficial em dia, o comandante se apresentou à cabine ainda fatigado, e isso teve peso direto na tragédia. O copiloto percebeu o perigo e sugeriu várias vezes a arremetida, mas não conseguiu impor sua decisão diante da hierarquia da cabine. O acidente expôs mais uma vez como o fator humano e a falta de comunicação adequada entre os pilotos podem ser tão perigosos quanto uma falha mecânica. Os investigadores concluíram que essa condição, somada à aproximação instável, ao excesso de velocidade e altitude, e à falha em arremeter mesmo após múltiplos alertas sonoros e visuais, levou diretamente ao acidente. Entre as recomendações, as autoridades reforçaram a necessidade de treinar tripulações para lidar com aproximações instáveis, além de medidas mais rígidas para prevenir a fadiga dos pilotos. O voo Air India Express 812 deixou 158 mortos e apenas 8 sobreviventes. Um lembrete doloroso que transformou um voo comum em uma tragédia irreversível. Eu fico por aqui, mas em tela deixo a playlist da série Os Piores Desastres Aéreos. Clica nela que nos vemos lá em segundos.